Então, dando continuidade aqui, a gente agora vai ler o caso, né? O primeiro irmão que se colocou no capítulo 8, que fala sobre as expiações terrestres, chama-se Marcel, o menino do número 4, né? Do leito em que ele ficava no hospital. E aí começa dizendo assim: havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Ou seja, o médico, quando tinha um tempo, o médico pegou uma afeição tão grande por ele, e quando tinha um tempo, ainda lia para ele e ficava assim impressionado com a habilidade que ele tinha de discernir as situações que lhe eram colocadas, apesar da sua pouca idade. Continuando. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É porque eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Então a gente vê a disciplina desse irmão ainda em tenra idade, né? A preocupação que ele tem para com os outros. Enquanto a gente, né, fôssemos nós adoecidos, sentindo dores, né? Será que nós teríamos essa capacidade, esse discernimento de não incomodar os outros? Ou seríamos aquele paciente rebelde, né, que distrata o enfermeiro, que trata mal, que grita, que quer chamar a atenção do mundo? Então, esse irmão, ele chamava muita atenção, como diz aqui, que ele era assim, tinha muita candura, paciência e resignação edificante, né? Então, você vê que ele estava passando pela expiação. Já não era mais uma prova, e sim uma expiação. E ele relata que essa expiação, ela foi pedida por ele, porque na outra ele já havia expiado, porque foi uma pessoa, em encarnações anteriores, uma pessoa assim de muita perversidade, era um homem belo, foi um homem muito belo, né? Por isso ele veio agora nessa condição desfigurada, o corpo todo retorcido. Então ele era um homem muito belo, era senhor, né? E tinha muitos ali aos seus pés, e ele humilhava aquelas pessoas e tratava mal. Então, algum tempo depois, numa encarnação, ele veio, expiou, mas nessa encarnação em que ele expiou, ele viveu até a velhice. Foi uma expiação, uma encarnação de muito sofrimento por longos anos. Mas como ele queria acelerar o processo, ele pediu ainda mais esses 10 anos, não é muito bem esclarecido aqui, mas diz que de 8 a 10 anos ele ainda expiou, porque ele gostaria de depurar
e apressar essa condição. E aí a gente vai se ater aqui na questão, quando ele diz a questão da paciência, né? Porque a paciência é a ciência da paz, né? Precisamos ter essa ciência de estar em paz, de ter paciência com aqueles que nos são apresentados, às vezes em grandes dificuldades, né? Temos que ter paciência com os nossos irmãos de caminhada, porque no capítulo, falando em paciência, aqui no Evangelho, no capítulo 9, o item 7, que fala dessa paciência, e diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, precisamos ter essa paciência que o nosso irmão Marcel aqui coloca, né? Porque muitas vezes é necessário que tenhamos essa doçura, essa docilidade, como diz ali, que ele era uma pessoa de muita candura. O que é candura? É pureza da alma, resignação. Será que nós estamos sendo resignados nesses momentos em que vivemos assim tamanha dificuldade, né? Será que a gente aguarda, a gente aproveita as oportunidades que nos são oferecidas para que podemos, né, busquemos trazer para junto de nós aquilo de melhor que os nossos irmãos apresentam, ou a gente só tem olhar para aquilo porque não somos perfeitos, né? Se estamos na Terra, aqui nesse planeta caminhando, é claro que temos as nossas dificuldades, mas será que nós estamos olhando, buscando ver o de melhor que cada um tem? Porque nós também não somos perfeitos, mas a gente precisa direcionar o nosso olhar para as coisas boas, né? Por isso que Jesus disse a Simão Pedro: apacenta as minhas ovelhas, né? Ele não pediu nem gritos, né, nem xingamentos que fosse, não, ele disse assim, nem teve lamentações, nem desespero, ele disse apenas: Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, né? Isso equivale a dizer o quê? Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu, não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Por quê? Está errando agora, mas futuramente tirará proveito disso, como foi falado no item da paciência, né? Porque esses sofrimentos futuramente nos marcará para a glória no céu. E ele diz assim: ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo, educa sempre, né? Revela-te por trabalhador fiel. Precisamos ser aqueles trabalhadores fiéis em quem Jesus pode confiar, né? Porque no livro Qualidade da Prática Mediúnica, né, no item 17, quando ele fala de conduta, ele diz o seguinte: e como atender o serviço mediúnico, criando-se predisposições íntimas favoráveis ao êxito da sua realização. E aí a gente estende isso para a vida, né? Não apenas para o serviço da mediunidade, né? Para aqueles que têm mediunidade extensiva, a gente sabe que todos nós somos médios, não todos extensivamente, mas temos de alguma forma mediunidade, servimos de meio, né? Então, ele diz o seguinte, a mediunidade, que a gente vai trazer isso para a vida não é um campo experimental com laboratório de fórmulas mágicas, porque muitas vezes a gente espera isso da vida. A gente não tem maturidade, entendimento, para quê? Para entender que aquilo que nós queremos, que a gente imagina para a gente, nós precisamos buscar através do trabalho. Se queremos que as pessoas sejam boas conosco, precisamos ser bons com essas pessoas. É preciso que tenhamos paciência, que sejamos resignados nos momentos de alegria também, porque muitas vezes não somos soberbos no momento em que estamos, em que alcançamos algo que tanto esperávamos, buscamos, nós nos tornamos pessoas soberbas, esquecemos de ser humildes, né? Não só no momento da tristeza, da angústia, mas também nos momentos de felicidade,
Precisamos ter humildade. Continuando aqui no livro Qualidade da Prática Mediúnica, ele diz assim, ó, e é solo, a gente vai dizer o seguinte, a terra é solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho, sacrifício e a renúncia pessoal. A gente não quer ter renúncia pessoal, nós só queremos ter ganho. Pensamos muito em ter ganho o tempo inteiro. A gente não pensa nas dificuldades alheias, né? Daqueles irmãos que necessitam, às vezes, de uma atenção, de um olhar, um abraço. Então, esse irmão Marcel, ele veio nos trazer, nos mostrar o quanto vale a pena ser humilde, o quanto vale, como ele diz aqui, a candura, a paciência, a resignação. Porque esse irmão, ele foi evocado um tempo depois de ter desencarnado. Ele diz o seguinte, quando ele chega, ele diz: ao vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Olha, gente, o desejo é de tocar os corações das pessoas que ali o convocavam. Então, mais adiante, ele diz assim, ó, um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Gente, não foi ninguém menos que Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que ali era o instrutor, o guia do médium naquele dia. Então, o Santo Agostinho cedeu para que Marcel desse a comunicação dele. Ele diz: por minha vez também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina. Aí ele fala do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, né? Que nos conclama o amor, que diz que só através da caridade é que nós vamos conseguir alçar voos mais altos, né? É que nós vamos conseguir um caminho de paz através da fraternidade. E Marcel diz assim mais adiante: o Espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Gente, isso é maravilhoso, sabe, é o caminho. Nós precisamos não apenas ter nas mãos esse material maravilhoso que é o Espiritismo, que é o Evangelho, que nos ensina sobre as leis morais, mas precisamos trabalhar, arregaçar nossas mangas, como nós falamos antes de Saulo, que virou Paulo, um apóstolo que nos trouxe grandes ensinamentos, que nós possamos nos doar um pouco mais, que nós possamos não necessitar passar por expiações para alcançarmos um caminho de paz e de fraternidade. Que sejamos fraternos, que sejamos mais amigos, que sejamos mais dóceis, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Uma semana de muita paz para todos nós. Fiquem com Jesus.